Devoto! Seja bem-vindo ao canal Alvinegro, eu sou André Repson, estamos com mais um vídeo de bastidores do Galo e hoje uma opinião aí sobre um assunto que eu acho que te interessa muito e que provavelmente, mas muito provavelmente te incomoda tanto quanto a mim, que é esse aqui, ó. A incompetência nunca privilegiou o Galo. Chiu, eixo. Cara, fica parecendo estranho, né? Assim, como assim a incompetência nunca privilegiou o Galo? Vamos falar desse campeonato? Vamos lá. Tivemos o primeiro jogo contra o Flamengo, no qual o Flamengo ele atacou muito mais, o Galo jogou um jogo mais, podemos dizer, defensivo, de reação, né? Então o Flamengo vinha, o Atlético reagia e em um certo momento, em um gol contra, nós conseguimos um gol. Beleza? Beleza. E aí teve o jogo do Corinthians ganhou de 2-0, o Galo foi lá e fez uma virada espetacular, né? 3-2, tivemos o jogo do Ceará, qual nós vencemos, e tivemos o jogo do Botafogo. E no jogo do Botafogo, senhoras e senhores, nós tivemos 36, né, mais ou menos por aí, chutes pro gol, direção ao gol. 2 bolas na trave, 4 incríveis defesas do Gatito, eleito melhor em campo por muitos, e o Galo perdeu 2-1. Depois disso o Galo foi jogar contra o Internacional. Contra o Internacional o Atlético teve amplo domínio do jogo, o Internacional mais efetivo ganhou, o Botafogo a mesma coisa, mais efetivo ganhou. Voltamos para cá, fizemos 2 jogos contra o Tombense, mais efetivos, né? Jogamos melhor, mais efetivos, vencemos os jogos. E aí viemos jogar contra o São Paulo. Até os 30 minutos, São Paulo teve total domínio da partida. E teve 2 bolas na trave, várias excelentes defesas do Rafael. E aí, um gol anulado. Um gol anulado por um sistema chamado VAR, de análise. Ah, mas o VAR é quem coloca ali onde entende é o humano. Beleza. Tudo bem. Pode ser. VAR pode acabar acontecendo erros no VAR. Muito difícil, né? Muito difícil. Probabilidades pequenas, mas acontece. Não tem problema não. E aí o São Paulo teve o gol anulado. O Atlético foi lá e ganhou de 3-0. Quando você vai ver o total da partida contra o São Paulo, o Atlético jogou no primeiro tempo 51 minutos, no segundo tempo 52 minutos. Então nós tivemos 103 minutos de partida. Desses 103, minha amiga calculadora está aqui, como sempre, você faz assim, 103 menos 30. Tem 73 minutos. Durante 73 minutos, que é mais do que o dobro que o do time de São Paulo teve, de domínio da partida, o Atlético dominou a partida. Dominou, fez 3 gols, perdeu 2 gols feitos, perdeu várias jogadas de gol, teve bola na trave, Ou seja, o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte. Está aqui na capa. A capa é essa, vamos lá. A incompetência nunca privilegiou o Galo. É isso. A incompetência não privilegia ninguém. Se o São Paulo não teve competência para fazer o gol e perdeu na bola, o Atlético contra o Botafogo não teve a competência para fazer os gols e perdeu na bola. Houve erros? Houve. Erros da arbitragem? Houve. Contra o Atlético também houve, senhoras e senhores. A imprensa do eixo está esquecendo o que é futebol. A imprensa do eixo está esquecendo como funciona o futebol. Nós não estamos falando de 5 expulsões num jogo, não. Nós não estamos falando de pênaltis descarados, de carrinhos por trás. Vamos lembrar aqui que teve um lance claro que o juiz preferiu não expulsar no VAR. Uma mão. Repsold, mas quando a gente também reclama, claro. Só que é o seguinte, o papel da imprensa que não tem lado, o papel da imprensa que não tem lado, uma imprensa isenta, que está ali para comentar futebol, é para comentar futebol. Mas se o São Paulo não tivesse sido prejudicado pelo VAR, a história era outra. Corinthians 2-0 Atlético. Volta do vestiário 3-2 Galo. Aquilo ali só foi o susto que o Atlético precisava para ter o domínio da partida. Não houve apagão. Não houve um medo irracional da parte do time paulista para com o Atlético. Não. O que houve foi futebol. E o que estão esquecendo, a imprensa que se diz não ter lado, porque aqui, por exemplo, no canal Alvinegro, nós temos lado, aqui é um canal de conteúdo do Galo. Aqui nós temos lado. Aqui nós temos posição. E a posição é Clube Atlético Mineiro. Diferente do que é um Sport TV, do que é uma Itatiaia, do que é uma Fox, do que é aqui uma Globo.
enfim, do que você queira tratar. Então o que está acontecendo, e essa é a realidade, é que essa turma tem um lado há muito tempo, e nós, fora do eixo Rio-São Paulo, sabemos do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, Manaus, Mato Grosso do Sul, enfim, todos os estados do brasileiro, Rio Grande do Norte, todos os outros estados do Brasil, sabemos que já tem muito tempo. Só que agora, com o advento do YouTube, o torcedor ele pode ver o outro lado da história. Porque lá antes, quantas vezes eu assisti Sport TV, eu era fiel, carteirinha. E eu vi aquilo lá, ó, mastigar o outro lado e nunca mostrar a realidade. Então o que aconteceu ali sobre o VAR, sobre aquele impedimento, na qual houve uma análise, e essa análise prejudicou, ó, aspas, gigantesco, que não aconteceu, mas segundo essa imprensa, prejudicou o São Paulo, coisas que acontecem no futebol e coisas que aconteceram, não foram uma, duas, três, quatro, eu vou lembrar 77 ao torcedor são paulino, quanto nós tivemos aí numa manobra arbitral, se assim pode se chamar, para o Reinaldo não jogar bola, um homem que tinha feito em 77, para quem não sabe, o Reinaldo fez 28 gols em 17 partidas, uma coisa assim, desculpa, eu não vou lembrar exato, mas uma quantidade mínima de partida. Como que o Reinaldo não faria gol se ele fez em todos os jogos? Então assim, existe, mas tiraram o fulano também, mas o Reinaldo era muito mais decisivo que fulano. O que eu quero mostrar é o seguinte, pro torcedor, pro amigo, pro devoto que está me acompanhando aqui nesse momento, é que o seguinte, a verdade da partida não foi o impedimento, e sim a incompetência. E a incompetência não privilegia ninguém. O Flamengo, que teve amplo domínio sobre o Atlético na primeira partida, não venceu porque foi incompetente, não pôs a bola na casinha. O Atlético teve mais competência. O Atlético teve mais competência contra o Corinthians, o Atlético teve mais competência contra o Ceará, contra o Botafogo. O Botafogo foi mais competente com o Atlético dominou a partida, jogou melhor. Mas o futebol é assim. Quem tem mais competência vence. Quem finaliza dentro do gol é que ganha. Por isso que tem dois pau assim sobre o outro. Quem coloca a bola ali, ó, através daquela linha é que ganha. Por isso que eles inventaram a bola inteligente, para quando a bola ultrapassar aquela linha, não ter conversa fiada de que foi gol ou não. Ó, ultrapassou a linha, foi gol. O alarme apitou aqui, foi gol. Então não me venha a imprensa que se diz. Claro que tem gente lá muito boa, como o PVC, sabe, que eu admiro, como outros, né, que são sérios, gente séria. Gente que tá ali para falar de futebol, gente que não tá ali para fazer bairrismo. Mas porque aqui na nossa impressão, você pegou uma linha, porque quem, teve o Rizek, por exemplo, por respeito, por exemplo, falou assim, mas quem decide aonde está o corpo, o membro, é um ser humano. Beleza, é a mesma imagem que o senhor avaliou e que você decidiu que não estava impedido. Qual que é a sua moral, senhor Rizek, a exemplo, para o senhor dizer que aquele ali errou e o senhor não? Ou qualquer outro. Então o que aconteceu naquele jogo é que o São Paulo teve 2 bolas na trave e 4 grandes chances de gol e não fez. O Atlético teve 36 bolas chutadas, 4 excelentes defesas do Gatito, 2 na trave. Perdeu de 2-1. Futebol tem dessas coisas. Vocês parecem que são novatos. Então, o grande lance é, vamos falar de bola sem tomar lado, vocês que não deviam ter lado, vocês que estão na mídia de uma forma geral e muito ampla. Parem de ter lado, porque o lado de vocês está cansativo. Programas que tinham altíssima qualidade. Por isso que o YouTube e a turma não assistem mais vocês. Vocês não têm mais moral para discutir futebol por conta disso, porque vocês tomaram um lado. Vocês definiram que vai ser assim. Então, o argumento que eu dou aqui, como por exemplo, que um ser humano colocou a linha ali, é o mesmo que os seus. Porque não houve um computador com uma análise crítica, com um drone lá de cima filmando a coisa toda para falar milimetricamente por centímetro que foi sim ou que foi não. Como, por exemplo, o juiz definiu por 2 vezes que não foi pênalti do Atlético
pro Atlético, que o jogador de São Paulo meteu a mão na bola. Como, por exemplo, o juiz em um lance decidiu, que era o último lance o último jogador ali, e o Marquinhos estava sozinho na cara do gol, que aquilo não encabia nada, nem vermelho, nem nada. Ou seja, seres humanos definem, é assim o futebol. Já fui roubado, já fui assaltado, com 5 expulsões, com impedimento de jogador entrar, com faltas diárias, sem qualquer propósito, como por exemplo em 99, suspensões absurdas, faltas absurdas, pênaltis marcados. Ou seja, vamos conhecer mais do futebol e da história do futebol para poder comentar. Então é isso, amigos. Hoje um vídeo diferente, mas sinceramente quis fazer esse vídeo. Talvez ele não dê tanta visualização, talvez não seja um vídeo incrível, mas era um vídeo muito necessário. Porque eu entendo que o torcedor ele não vive só de especulação, o torcedor também vive de opinião. Beleza? Beijo grande no seu coração, fique com Deus, valeu, tchau e ó, fui, valeu!